Queridos, muitas vezes a gente se pergunta, né? Como é que eu identifico se o meu marido, se a minha esposa, que um dia me abandonou, que um dia foi viver uma vida de solteiro, ou que foi adulterar, como que eu identifico que houve um verdadeiro arrependimento, né? Como que eu percebo isso? O arrependimento, ele gera uma mudança significativa na pessoa. Significativa mesmo. A pessoa, ela tem asco, nojo pelo pecado. Ela não suporta ouvir sobre o pecado, sentir o cheiro, o gosto. Ela cria uma aversão enorme, gigantesca por tudo que lembra o pecado que ela cometeu. Se não existir esta aversão, muito provavelmente não houve arrependimento, não houve mudança de vida. Eu vou te dar um exemplo muito importante, muito impactante na palavra do Senhor. Lá no livro de Jó, no capítulo 42, no verso 6, ele vai dizer: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Perceba, queridos, ele usa a expressão me abomino, ou seja, eu me detesto, eu me odeio, eu não me suporto por causa do pecado que ele tinha cometido. E aí, não satisfeito em usar essa expressão, ele diz que ele se arrependia no pó e na cinza, ou seja, ele deita no chão, ele se cobre com pó e com cinza. Tamanha era a vergonha dele pelo pecado, tamanho era o nojo, a repugnância que ele sentia pelo pecado. E aí você vai olhar assim e vai falar assim: nossa, mas Jó foi tão pecador assim. O pecado de Jó deve ser escabroso, deve ser aquela coisa mais nojenta do mundo, né? E aí eu te convido você a ler o livro de Jó todo, leia todo ele, e você vai perceber que as características de Jó são dadas até mesmo pelo Senhor, né? Deus vai falar a respeito dele a partir do capítulo 1. Deus vai falar sobre Jó, um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Nossa, mas se ele era íntegro, reto, justo e se desviava do mal, por que é que ele se arrepende, se abomina, se odeia tanto por conta do pecado? Porque a Bíblia vai dizer que antes ele ouvia falar de Deus. E agora ele tem contato direto com o Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais claro, mais nítido fica a nossa condição de pecado. Porque a luz de Cristo, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo, ilumina tudo aquilo de ruim que nós temos dentro de nós. Tudo aquilo de ruim que nós de fato somos. Tudo. A Bíblia vai dizer em João 3,19 que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, todo aquele que está fazendo algo errado, ele rejeita a verdade, ele rejeita o Senhor, ele rejeita a palavra de sabedoria, ele rejeita os bons conselhos, ele rejeita tudo de bom que Deus tem a oferecer. Você sabe por quê? Porque se ele aceitar, vai ficar transparente, translúcido, evidente o quão miserável pecador ele é. Por isso nós oramos, para que Deus o convença, para que a maravilhosa luz de Deus invada a vida dele, literalmente invada, e dissipe toda a treva, todas as trevas, para que eles consigam ver com clareza, com nitidez, com perfeição, o quão podres eles são. Assim como nós precisamos também ver com clareza o quão podre nós somos. E querido, se você de fato se arrependeu, essa expressão de Jó, ela não apenas ocorre no nosso imaginário, mas a gente verdadeiramente, a gente tem nojo, asco do pecado.
A gente não dá justificativa porque todos nós somos pecadores. Não, não. Quando a gente se observa pecador, quando a luz de Cristo foca no nosso pecado, a gente tem um asco, a gente tem nojo, a gente não quer saber do pecado. Por quê? Porque isso desagrada a Deus e nós não queremos desagradar a Deus. Quando nós conhecemos a Cristo, nós queremos fazer tudo conforme Deus quer. Queridos, eu vou dizer algo muito sério para vocês. Muito sério, e eu quero que você preste atenção. Eu vivi muito tempo, mas muito tempo, assolado pelo pecado da masturbação. Muito tempo mesmo. Até que Deus fez a luz dele brilhar sobre a minha vida. Sobre a minha vida. E queridos, eu me senti tal qual Jó se sentiu. Tal qual Jó se sentiu. Para vocês terem uma ideia, eu tinha receio de me tocar para limpar. Para fazer a higiene normal, no banho. De tão aterrorizado que eu fiquei com aquilo que eu praticava, com aquilo que eu vivia, com a nojeira que era a masturbação, o pecado em si. Eu sentia dificuldade de tocar em mim, mesmo que fosse para a higiene pessoal. Porque você sente nojo, você se sente desprezível, você se odeia por viver a prática do pecado. Você não arruma justificativa, ah não, todo mundo um dia já se masturbou, ah, todo mundo um dia já fornicou, todo mundo um dia já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo outro. Não, você não arruma desculpa, você se odeia pelo pecado. Você sente uma tristeza profunda. E isso te dá uma vontade de se livrar, de nunca mais cometer. É claro que você não vai viver a vida inteira rodeado pela culpa de um dia ter cometido determinado pecado. É óbvio que não, porque o sangue de Cristo nos lava e rasga toda a transgressão. Mas eu estou dizendo, a reação imediata quando você se descobre pecador. Somos todos pecadores, nascemos no meio pecaminoso, mas isso é algo que quando é evidenciado, a gente não diz, tá tudo bem, somos todos pecadores. Não, a gente sente nojo. Por isso, quando você ora para o marido, quando você ora pela esposa, é para que eles tenham essa consciência. É para que haja na vida deles a mudança, o brilho de Cristo na vida deles. E eles sintam repugnância pela prática do pecado. Queridos, ele vai olhar, teu marido vai olhar para a mulher estranha e vai sentir nojo. Não porque ela, a mulher em si, é uma pessoa nojenta. Não porque o homem estranho em si, como pessoa, é uma pessoa nojenta. Mas por ser instrumento para facilitar o pecado. Ele vai sentir asco, nojo, repugnância. Ele vai chegar um momento que ele vai ficar totalmente contrito, pesaroso com ele mesmo. Se não houver isso, querido, não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Todo aquele que tenta justificar o pecado, ele não se arrependeu do pecado. Se o seu marido em algum momento em que se reaproximar de você, tentar justificar porque ele estava com a mulher estranha, porque sua esposa estava com um homem estranho, porque eles simplesmente abandonaram e foram viver as suas vidas sozinhos, eles não se arrependeram. Eles de fato não estão com nojo do que fizeram. E eles, muito provavelmente, farão novamente, executarão o mesmo pecado novamente. Porque se você não tiver nojo pelo pecado, se você não criar uma repugnância pelo pecado, você vai gostar do pecado.
E ele vai te atrair de novo. E ele vai fazer com que você cometa aquele pecado. E ele vai chamar outro pecado. Porque um abismo vai chamar outro. E você vai viver de pecado em pecado. Seu marido vai viver de pecado em pecado. Sua esposa vai viver de pecado em pecado. Porque é isso que o pecado faz. Ele nos consome, ele nos atrai, nos prende, nos devora e vai nos lançando de um buraco a outro, de um abismo a outro, até que a gente esteja submerso no mundo que Satanás criou para nós. É preciso haver repugnância pelo pecado. Não pode haver justificativa. Não pode haver justificativa para o pecado. Nunca, nunca. Ninguém pode se excusar e dizer, eu errei, mas quem não erra? Não, não, nunca pode, de forma alguma. Não confunda as palavras usadas por Jesus para livrar aquela mulher do apedrejamento com a anuência do Senhor Jesus para com o pecado. Ele vai e diz para ela, eu te perdoo, mas nunca mais repita o que você está fazendo. Se você não sentir nojo pelo pecado, você vai repetir. Se você não sentir nojo, você vai fazer de novo. Se Cristo não brilhar na tua vida, você vai fazer de novo. Se Cristo não brilhar na vida do teu marido, na vida da tua esposa, eles vão sair de casa de novo. Ou para estarem no adultério, ou para tão somente dizerem, eu vou viver sozinho. Se não houver libertação do pecado, não tem restauração de casamento. Não tem mudança de vida. Porque vai se repetir de novo. Por isso eu falo para você, e não me canso, é preciso orar para que Deus liberte o teu marido, liberte a tua esposa, e eles sintam nojo pelo pecado. Nojo. E se você, que está me ouvindo, que busca pela restauração do seu casamento, que às vezes tem até trabalhos missionários, né? Tem até trabalhos na igreja, faz parte do corpo pastoral, faz parte da equipe de música da igreja, ou seja lá qual for a função que você ocupa dentro do corpo de Cristo, eu vou te dizer uma coisa, se você não sente nojo pelo pecado, você vai fazer de novo, mesmo estando dentro da igreja, mesmo orando todos os dias, mesmo estando cantando, pregando, anunciando a palavra, sendo um homem ou uma mulher piedosa, você vai fazer de novo, se você não sentir repugnância pelo pecado. E eu digo mais, precisamos ser o reflexo de Cristo para esta geração, para que nós possamos refletir a luz de Deus sobre as nossas vidas e aqueles que estão em trevas possam ser atingidos também pela luz de Cristo, porque senão eles permanecerão com suas obras ruins e achando que estão certos, dando justificativa para os seus pecados. É preciso ter nojo do pecado. Eu e você, cônjuges também, todos nós precisamos manifestar repugnância, porque senão não houve arrependimento. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.